rapaziada do canal, chegando para mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo um pouco diferente, falando sobre a categoria de base do Palmeiras, que pra mim, Felipe, é a grande salvação do Palmeiras. O segredo do sucesso do Verdão está nas categorias de base e, claro, nunca vou cansar de lembrar este nome, João Paulo Sampaio. Obrigado por trabalhar na Sociedade Esportiva Palmeiras, mas ninguém trabalha de graça, né? E o cara veio e reestruturou a categoria de base do Palmeiras. O Palmeiras, que nunca foi em sua história um clube revelador, hoje tem uma das maiores categorias de base do mundo. Uma escola de formar jogadores, uma máquina de craques, uma máquina de bons jogadores. Um time que já está aí, segundo as informações, quase batendo 2 bilhões de reais em vendas nos últimos 10 anos. E hoje eu queria fazer um contraponto aqui com o nosso rival, o São Paulo Futebol Clube, que inclusive esse ano completa 11 anos desse dia aqui, ó. Desse dia emblemático, o Dia da Soberba. O Dia da Soberba. E esse vídeo não tem esse viés, tá? Não tem o viés da soberba, porque a soberba nunca vestiu verde. Nunca vai vestir. Pelo menos eu nunca vou encampar esse lema de soberba. E tenho raiva de palmeirenses que vomitam essa soberba nas redes sociais. A gente tem que ficar feliz e exaltar quem está no nosso clube hoje, quem foram os responsáveis por transformar a Sociedade Esportiva Palmeiras no que é hoje. Um clube bem administrado, bem estruturado, rico e sustentável. 4 pilares. E claro, o quinto pilar, talvez o resultado desses outros 4, que é vencedor. Seja na categoria de base e principalmente no profissional. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras é uma máquina de títulos. Nos últimos 5, com o Abel Ferreira, deixa os rivais comendo poeira. Até rimou, não foi intencional. Enquanto os rivais, como o São Paulo Futebol Clube, nosso rival de muro, lá no CT da Barra Funda, meu vizinho aqui de bairro, enquanto eles comiam banana, segundo Paulo Massini, segundo uma fonte que eu já ouvi também, diz que a partir desse dia aí, que o cara comeu banana, debochando do Palmeiras ali numa negociação, que o Allan Kardec acabou indo para o São Paulo por um dinheiro ínfimo na época, acabou pulando o muro, foi jogar no São Paulo, o Palmeiras não conseguiu mantê-lo no clube, e o Aidar, num gesto nojento, de pura arrogância e soberba, comeu essa banana. E hoje, engraçado, né? E hoje a banana simboliza o preço que o São Paulo vende as suas principais joias da base. E eu vou mostrar o exemplo aqui pra vocês. Vamos aqui, ó. Vendas de atletas da base de São Paulo e Palmeiras. São Paulo que acabou de negociar o Henrique do Carmo, que até onde eu sei não é meu primo, tá? Porque, pra quem não sabe, o meu nome é Felipe do Carmo Oliveira. Deveria ter usado do Carmo, né? Tão bonito esse sobrenome. Mas enfim, usei o Oliveira, em homenagem ao meu pai. O Henrique foi negociado aí, mais o Ferreirão, né? O Alves e o Ângelo, mais o William Gomes. 34 milhões de euros. Cara, o São Paulo, eu cresci vendo o São Paulo ser a referência na categoria de base. Talvez top 3, junto com o Santos, no Brasil. E aí você tem o Fluminense também, Xerém, os meninos de Xerém são muito, assim, condecorados no Brasil, né? É uma base muito famosa, a base do Fluminense. Muito forte também, muito reveladora. Mas a do São Paulo, cara, revelou craques aí nas últimas décadas, impressionantes, né? Kaká talvez seja o maior deles, o Casimiro, que hoje é referência da seleção brasileira, e outros grandes jogadores. E o São Paulo sempre vendeu, mesmo fora esses muito bons, craques e tops da Europa, o São Paulo sempre vendeu jogadores como esses, que são promissores, que são bons jogadores e que poderiam ter tido mais espaço no time titular. O São Paulo sempre costumou valorizar muito esses jogadores e vender muito bem.
Que eu olhava assim, eu falava, cara, não é possível. O São Paulo vendeu esse cara por 40 milhões de euros. Não é possível, cara. Não é possível. E o São Paulo vendia muito bem. O São Paulo era a referência mundial, que hoje é ocupado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras é hoje uma das melhores categorias de base do mundo, referendada em todo o planeta. Chega esse símbolo verde aqui, os caras já olham, opa, é o Palmeiras. Aqui vem coisa boa. E foi isso que aconteceu. E olha esse número. 37 milhões o São Paulo lucrou, arrecadou aí, com Henrique, Ferreirão, Alves, Ângelo, William Gomes. E aqui, 34 milhões. E o Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras da base, 37 milhões de euros. Cara, isso é um negócio assustador, assim. A banana do Aidar saiu pela culatra. Tá chegando hoje lá no Morumbi. Hoje não, né? Já há um certo tempo, né? E aqui uma outra informação do Rick, grande Rick Covil. Últimas vendas de jogadores da base. Últimas 10 vendas do São Paulo. 435 milhões de reais. Últimas 2 vendas do Palmeiras. 521 milhões. Estevão e Vitor Reis. Cara, isso é um trabalho. E assim, o Estevão, beleza, é um extra classe. O Vitor Reis é um jogador promissor, muito bom zagueiro, zagueiraço, nível de seleção brasileira, na minha opinião. Foi agora emprestado pelo Grupo City para o Girona, vai jogar um pouco mais, mas já foi elogiado pelo Guardiola e tudo mais, fez boas partidas pelo City, as poucas que jogou, mas foi bem, agradou, mas ainda tá muito cru, como tava cru aqui no Palmeiras. Mal jogou no profissional, mas o pouco que jogou é muito acima da média. E foi vendido por uma bala, 37 milhões de euros. Então, cara, é um sinal de que as coisas mudaram drasticamente. O Palmeiras hoje é uma referência. O Palmeiras hoje é uma referência mundial na base e o São Paulo é uma decadência. É uma decadência. E claro, o maior responsável por tudo isso acontecer, e claro, vamos só antes aqui seguir o roteiro que eu separei, passando pelos números, né, que eu falei no começo do vídeo. O Palmeiras está perto de atingir 2 bilhões de reais em vendas de jogadores. Só nesse ano é o recorde, tá? Até julho, 549 milhões de reais em vendas de jogadores. 549 milhões,148. Aí o Palmeiras já arrecadou. E aqui na matéria do nosso palestra replicada pelo Planeta do Futebol, o Palmeiras deve atingir os 2 bilhões de reais ainda em agosto, quando contabilizará as negociações de Thales, Vanderlan e de atletas vendidos por outros clubes que o Verdão mantinha um percentual. E isso é talvez um segredo do sucesso financeiro do Palmeiras. E aqui precisamos recorrer à matéria do UOL, do Latifi, do Flávio Latifi, grande Flávio Latifi, que fala aqui como funciona a poupança milionária que o Palmeiras faz com os jovens da base. E aí ele explica muito bem aqui, e tem uma fala do João Paulo Sampaio que eu separei aqui também para vocês. O sucesso do Palmeiras nas categorias de base garantiu uma poupança que tem servido para ajudar o clube a manter um bom fluxo de caixa e trazer reforços. João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, afirmou que o clube tem participação nos direitos econômicos de 142 jogadores que foram formados na academia de futebol, mas que não chegaram ao time principal. E aqui tem uma aspa dele lá no Pó de Porco. Times da Série A e B, Portugal e agora Arábia. Temos 142 jogadores que não jogaram no clube e temos percentual. É a nossa poupança, como é o caso do Gustavo Mancha, zagueiro, revelado pelo Palmeiras, que jogou aí no Fortaleza e foi vendido. Aí explica aqui como funciona essa poupança. O Palmeiras já tem elenco muito competitivo no profissional e são poucos os garotos que conseguem fazer essa transição da base e se consolidar. Os casos mais recentes são de atletas extra classes que foram negociados por boas propostas financeiras, como os casos de Hendrick, 62 milhões de euros, Estevão, 61,5, Luiz Guilherme, 30 milhões e Vitor Reis, 40 milhões de euros.
O clube busca 2 caminhos para esses atletas da base que não são aproveitados no profissional: negociá-los em definitivo ou liberá-los para novos clubes sem custos, mas mantendo uma boa fatia do atleta. Além de assegurar um percentual de uma venda futura, o clube lucra com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante uma pequena remuneração ao clube que formou o jogador. O exemplo de Gustavo Mancha, citado por João Paulo Sampaio, ilustra bem a poupança alviverde. O zagueiro trocou o Fortaleza pelo Olympiacos por 4 milhões e meio de euros. Quase pouco abaixo do que o São Paulo vendeu o Henrique do Carmo aí. 4 milhões e meio de euros, pouco mais de 28 milhões aí de reais, e o Palmeiras ficou com 8,4 milhões desse valor. Ou seja, o Palmeiras consegue amarrar muito bem as negociações dos atletas da base. As pessoas que estão à frente das negociações hoje são muito competentes. E o cabeça desse projeto chama-se João Paulo Sampaio, e a gente já vai chegar nele. Mancha passou pelo Sub-15, 17 e 20 do Alviverde, foi campeão da Copinha de 2023, mas não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras. Ele se transferiu para o Fortaleza, onde inicialmente foi para a base e depois chegou ao time principal com o Alviverde, segurando 30% dos direitos econômicos, e o clube foi recompensado nessa janela. Aí o Latifi traz outros jogadores aqui. O clube tem outros exemplos com zagueiros: Pedro Felipe, Felipe Jack e Gabriel Vareta. Pedro foi negociado com a Juventus por 12 milhões de reais e o Palmeiras segurou 30% dos direitos. Jack também foi negociado por 12 milhões e o Alviverde manteve 35% do passe. E Vareta se transferiu para o Al-Was dos Emirados Árabes em negócio que pode chegar a 20 milhões de reais, além de manter a porcentagem. Nenhum deles atuou um jogo sequer pelo time profissional do Palmeiras. Aí tem outro exemplo aqui. Outro exemplo que exemplifica um dos modelos de negócio é o goleiro Matheus, que deixou o clube e assinou com o Alverca nessa temporada. O Palmeiras não recebeu compensação financeira pela saída do jogador, mas garantiu 50% dos direitos econômicos. Ele fez parte do elenco profissional, mas não disputou nenhum jogo. Ou seja, todo jogador do Palmeiras que sai formado em casa, formado na academia de futebol, sai sempre com uma boa fatia para ficar pelo clube. Se ele for negociado no futuro, para onde ele for, o Palmeiras vai pingar dinheiro na conta, vai ganhar dinheiro com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso se chama gestão, isso se chama bons profissionais, isso se chama Sociedade Esportiva Palmeiras hoje. E aí tem mais uma notícia aqui nessa semana, né? O Palmeiras pode vender o Riquelme Felipe. Eu fiquei um pouco receoso quando eu vi essa informação, porque eu gostaria muito, como torcedor palmeirense, de ver o Riquelme Felipe jogando com a nossa camisa. Ele que renovou o contrato aí recentemente até o fim de 2029, mas pode estar de malas prontas aí para o Zenit da Rússia, que tem interesse. E o Palmeiras negocia com o clube russo para aumentar a proposta e chegar ao que o Palmeiras quer. Afinal de contas, o Palmeiras não precisa de dinheiro hoje. Mas, como diria Neymar Pai, dinheiro não aceita desaforo. Então o Palmeiras quer o pedido dele, cerca aí de 15 milhões de euros. Os caras sinalizaram ontem, né, na segunda-feira, com uma proposta de 12 milhões, podendo chegar a 12 milhões. E o Palmeiras pede 15 milhões, entre o valor fixo mais bônus. E aí parece que vai rolar essa negociação. Riquelme Felipe, bom jogador, tá? Bom jogador, bons números na categoria de base. Se eu não me engano, são 36 jogos e 25 participações em gols, sendo 21 gols e 4 assistências. E tem um jogo no profissional do Palmeiras no Brasileirão desse ano. Atacante muito rápido, muito dinâmico, liso, como se diz no linguajar da bola. Infelizmente, ou felizmente, para o Palmeiras nesse quesito financeiro, o Riquelme Felipe pode estar de malas prontas aí, sendo que jogou apenas um jogo no profissional. É um modelo também do Palmeiras de lucrar com jogadores que não são extra classe, como foram aí recentemente o Endrick, o Estevão, o próprio Vitor Reis para a posição de zagueiro. E o Palmeiras ainda conseguiu embutir aí outras vendas muito boas, né? Como do Kevin, do próprio Luiz Guilherme e agora de um jogador da categoria de base ainda, né? Joga o Brasileirão Sub-20, inclusive o Palmeiras tetracampeão brasileiro recentemente. Ou seja, é uma base, gente, é uma categoria de base assim de dar orgulho pro torcedor nesse sentido, porque é algo que também mantém o Palmeiras muito forte,
e irá manter o Palmeiras forte durante os próximos anos. Talvez a grande receita do Palmeiras seja a categoria de base. Eu tava com um número aqui, eu vou até compartilhar aqui. Aqui é assim, a gente vai seguindo. Do Grande Túlio lá do Twitter, gosto muito da página dele, e aí ele traz aqui, da série, o dia que a Crefisa sair, o Palmeiras acaba. Lembra que muitos rivais falavam isso do Palmeiras? O dia que a Crefisa sair, eu quero ver, acaba. Quem é o Palmeiras? Palmeiras sempre precisou de patrocinador forte e etc. Nunca ganhou nada sem patrocinador. Pega a pesquisa, o Palmeiras é o time que mais ganhou título no Brasil sem patrocínio. É o time das academias da década de 60 e 70. Mas, enfim, quem não conhece a história fica vomitando besteira e passa vergonha na internet. Aí o Tulhão traz aqui, ó, a receita de vendas desse ano, 7 meses até agora, equivale a quase 7 anos de patrocínio da Crefisa com os termos do último contrato, que não tinha reajuste. 81 milhões fixos. Mesmo o Palmeiras ganhando Libertadores, jogando 2 mundiais e tudo mais, era 81 milhões fixos que a Crefisa pagava ao Palmeiras. Aí ele traz aqui, traduzindo, João Paulo Sampaio colocou muito mais dinheiro no clube do que a tia Leila. A Crefisa que foi importante, sobretudo nos 2 primeiros anos aí do Palmeiras. Não vou ser aqui injusto também de falar que não foi, mas foi muito importante. Mas o Palmeiras, o grande segredo do Palmeiras talvez tenha sido se estruturar em vários setores. O Palmeiras contou com a inauguração do seu estádio, que foi um capitalizador, um negócio, talvez o melhor negócio do Brasil em questão de estádios. O Palmeiras não colocou R$1 para a construção do Allianz Parque. A W Torre chegou lá, construiu uma arena espetacular. Por dentro até ela não é tão luxuosa quanto a do Corinthians, que custou 1 bilhão, mas ela é multifuncional. Quem já foi em show no Allianz sabe disso. É uma casa de show absurda. E também é um estádio de futebol. Tudo bem, o gramado deixa a desejar demais. Eu acho que o Palmeiras já passou do tempo de trocar aquela grama sintética, de colocar uma outra grama sintética com um material muito mais próximo da grama natural, que existe sim. E mais bonita até visualmente, que isso também ajuda. Isso também ajuda. Pode parecer besteira, mas a grama... Cara, é feio visualmente. A grama do Allianz é ridícula. Você olha pela TV, mesmo no estádio, é muito feia. Mas mesmo assim, é um puta de um negócio. O Palmeiras arrecadou aí, bateu recorde no último ano de arrecadação com o Allianz Parque. Afinal de contas, a receita dos shows também vai pro cofre do Palmeiras. Também pegando a conta. E a bilheteria é 100% do Palmeiras. É um negócio assim, gente, absurdo. O Palmeiras se estruturou em várias formas, em várias receitas. Estádio, categoria de base, televisão, patrocínio, enfim, venda de jogadores. São várias receitas. Várias receitas. Pode sair a Crefisa, pode vir quem quiser patrocinar o clube. Vai continuar forte. Vai continuar forte. Por isso a cobrança por bons resultados da torcida existe. Existe também. E é muito forte nesse sentido. E aí, vou trazer aqui a aspa do grande João Paulo Sampaio. Tenho muita vontade de conversar com ele, cara. De, primeiramente, agradecer pelos serviços prestados até hoje e por ele justamente ter ficado no Palmeiras, mesmo com uma proposta muito tentadora do Flamengo no início do ano, para quem não se lembra. Quase deixou o Palmeiras e ali garantiu a palavra que deu a Leila. Falou, cara, não saio daqui, te dei essa palavra e não vou sair. E não saiu. Ia ganhar muito mais no Flamengo, talvez ter até mais prestígio e tudo mais. Porque eu tenho essa sensação também que o João Paulo Sampaio é um pouco subestimado no Palmeiras. Ele é pouco falado. Ele é pouco falado. Ele é pouco valorizado nesse sentido de sempre lembrarem o nome dele. Muitos ainda atribuem ao Abel, que tem uma participação importante também no sucesso da base do Palmeiras, ao utilizar os jogadores. Justamente como o Luxemburgo também tem. Faz parte de todo um processo. Mas eu acho que o João Paulo, às vezes, ele é um pouco... Eu tenho essa sensação. Ele é um pouco subestimado por todo esse trabalho brilhante que ele fez na reestruturação da base do Palmeiras. E graças também, a gente vai falar sobre isso, Paulo Nobre. A diferença do Palmeiras acho que são as pessoas e depois os profissionais competentes que o clube tem, porque por trás deles tem essas pessoas. O Palmeiras é muito agraciado por essas pessoas.
Claro, sabe escolher, mas é aquela questão do dono, que toma conta, que quer pagar a passagem mais barata, que quer economizar, que quer escolher, que pega um copo do chão e joga no lixo. Então isso é uma diferença do Palmeiras, as pessoas. Porque estrutura, financeiro, todo mundo tem. Alguns falam, mas o Palmeiras compra. Eu quase não comprei jogadores nesses anos, gastei muito pouco. Às vezes não querem identificar que é o trabalho e no Palmeiras. Às vezes não querem identificar que é o trabalho e no Palmeiras, para mim, a diferença são as pessoas no dia a dia do clube, são os profissionais que estão lá. Ele falando, claro, dessa questão dos jogadores. E aí ele fala aqui, um corte da rapaziada do Pó de Porco, sobre a importância do Damiani e a importância do Paulo Nobre para a base do Palmeiras, que foram os responsáveis. O Damiani, juntamente com o presidente Paulo Nobre na época, o Nobre, o responsável por reestruturar o Palmeiras financeiramente e ser o cara que deu o pontapé para o Palmeiras ser o que é hoje. Simplesmente isso. Foi o 2013 ali, Foi quando 13, o Damiani chega ali com o Paulo Nobre, né? Sim. E aí, quando eu vi aquele clube fechado, só profissionais, virando pra mim falando assim, não, quem decide na base é você. Aqui não tem política, aqui não tem entrando, indicando jogador, que for. Não. Isso aqui vai ser. São os profissionais que vão decidir. E aí isso aí me deixou bem assim. Caramba, verdade. Nem no Vitória eu tinha isso. Olha aí. Ali em 2013, né? O ponto da virada. E aqui, pra gente já encaminhar pro fim, ele falando sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo. E por que o Endrick ficou no Palmeiras e não ficou no São Paulo? O São Paulo tinha um monitoramento muito grande. E aí tinha uns núcleos, né, lá em vários lugares, mas tinha lá em Brasília. Esse núcleo era do São Paulo. Como ele não pode alojar, né, até hoje, não pode alojar menino de 10, 11, 12 anos. Então, esse núcleo, ele se apresenta a cada 6 meses ali nas férias pra jogar competição, pra ser visto, pra ver como é que foi. Endrick era desse núcleo. Não à toa que aquele vídeo é naquela competição que é tão famosa lá em Goiânia, né? E aí, nesse vídeo que viralizou, todo mundo já foi. Aconteceu isso com o Estevam. Estevam, quando jogou essa competição, tinha assim: você vai nesse local, tem mais de 30 campos. E aí, quando você vê um campo que tá lotado, é porque tem um diferente. Quando o Estevam jogava, só que ele jogava num ano mais velho. Ele é 07. E ele jogou uma semifinal, num ano mais novo, contra o Palmeiras. Só que ele se deu mal, né? Vitor Reis, Figueiredo, não pegou na bola. Jack, Luiz Guilherme e Endrick. E Endrick também, um ano antes, pelo São Paulo, todo mundo. E aí, o pai de Endrick falou, eu quero já me transferir pra ele já começar a trabalhar, a treinar dia a dia. E pediu ao São Paulo um valor. São Paulo não, só tenho isso, não me engano, 150, 200 reais por mês de bolsa. Pai de Endrick não. E aí chegou pra mim. Cara, 150, 200 reais. O São Paulo não tinha, ou não quis, né, ajudar. O pai do Endrick, que virou faxineiro do Palmeiras, ganhou emprego, ganhou moradia do Palmeiras, pro Endrick jogar na categoria de base. Já era tratado, como disse o João Paulo aí com 12 anos, como um fenômeno da base. Onde ia jogar, todo mundo se reunia pra olhar. E o São Paulo perdeu esse moleque por 150, 200 reais. E aí tem umas páginas engraçadinhas de Twitter que ficam, o São Paulo, o Endrick é cria de Cotia. Cria o caralho, tome vergonha na cara. Cria o caralho. Vocês não tiveram honra pra manter o moleque 150, 200 reais? Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vocês merecem a banana do Aidar mesmo. Olha esse menino. Falei, ele quer o quê? Ele quer uma moradia e um valor pra se manter aqui e tal. Era esses 3 mil reais. Sim. E o emprego pro pai. 3 mil reais e um emprego pro pai. Porra. Aí eu pra mãe. Eu falei, tá bom, dou agora. Obrigado, João Paulo. É isso. É isso, gente. Que situação, hein? Que situação que nós estamos. Vamos condecorar esse maravilhoso profissional que hoje trabalha no Palmeiras há 10 anos, né? Reestruturando a base do Palmeiras e colocando a base do Palmeiras como referência. Enquanto isso, do outro lado do muro do CT, só decadência. E sabendo ainda dessa história do Endrick, que é algo... Nossa, me deu até sabe?
A soberba não combina com a gente. Não combina com a gente, combina com eles. Tá explicado aí, né? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, deixem o comentário aí no vídeo. E vamos valorizar um pouco mais o João Paulo Sampaio, esse grande profissional que hoje trabalha na Sociedade Esportiva Palmeiras. Beleza? A gente volta mais vezes aí pra falar sobre o Verdão aqui. Tamo junto, um grande abraço, se inscreve no canal, é nóis.